Graça e paz. Estamos aqui nesta noite, ouvir uma palavra da parte de Deus, e eu queria deixar para a nossa meditação, para a nossa reflexão, o texto que se encontra em Lucas 22, do 54 até 62, que diz: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que tu nos dê graça, que o Senhor nos conduza, que esta palavra alcance cada um que está ouvindo e assistindo nesse momento, que o Senhor esteja falando a cada coração através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos falar, nós crescemos dentro do Evangelho, ouvindo que é dito que Pedro negou Jesus. Eu não estou hoje aqui como advogado de Pedro, nem Pedro me passou procuração, e também seria impossível, né? Vivemos uma época totalmente diferente. Mas eu estou aqui para falar sobre essa questão de que Pedro negou Jesus. Que Pedro negou Jesus é fato. Contra fato não há argumento. Mas Pedro, durante toda a narrativa, a gente vê que Pedro estava seguindo, ainda que de longe, ainda que de maneira escondida, ainda que discreto, Pedro foi atrás de Jesus. A gente vê que Pedro negou Jesus, mas Pedro permaneceu ali. Ele foi atrás. E 3 vezes Pedro é indagado, e 3 vezes Pedro nega. 3 vezes é dito que Pedro era um deles, que Pedro conhecia Jesus, que Pedro era um dos galileus, e Pedro simplesmente diz: não sou, não o conheço. Pedro nega. Mas que eu acho interessante, assim, durante muitos anos, desde que eu me converti, eu sempre vi essa narrativa, sempre eu também enfatizei que Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus.
E já tem algumas semanas que Deus me mostrou, dentro desse texto, o outro lado. Qual é o outro lado? Pedro negou a Jesus, mas Pedro continuou ali, acompanhando. Com medo, com certeza. Pedro não estava preparado para passar por tudo que Jesus ia passar. Ele nega quando é reconhecido, quando é dito. Ele também é um dos galileus, ele é um dos discípulos de Jesus, ele é um dos seus seguidores, ele é um deles. Ele diz, não sou, não conheço esse homem, não sei quem é, nunca vi. Enfim. Mas eu queria chamar a sua atenção lá para Mateus 26. Mateus 26, o verso... Deixa eu ver. Verso 31, que diz assim. Mateus 26, 31. Que diz: Então, Jesus lhes disse: Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O que aconteceu quando Judas chegou com os soldados ali para prender Jesus? O que acontece é o que, dentro desse texto, a nossa atenção ela está em dois focos, está voltada para dois personagens. Eu diria que três. Judas, o traidor, Jesus, que é traído, e Pedro, que iria negar Jesus. O foco está neles, principalmente em Pedro, porque a gente já sabia que depois da prisão de Jesus viria a negativa de Pedro. Pedro iria negar Jesus. Mas e os outros discípulos? O que acontece? Lá em Mateus 26, 31, no final do versículo diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, fugirão, vão correr. E é o que acontece quando Jesus é preso, os discípulos correm. Foi tipo assim, cada um por si, salve-se quem puder. Existem outras passagens que mostram Jesus, quando vê que os discípulos estavam para ser presos, Jesus se intervém entre eles e diz assim: e a quem vocês procuram? E eles repetem: é Jesus de Nazaré. E ele disse: eu já disse, sou eu. Não, deixa eles irem. É a mim que vocês querem. O bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Porém, Pedro é o único que continua acompanhando Jesus. Pedro é o único. Pedro é o único que permanece seguindo a Jesus de longe, espiando, olhando, acompanhando tudo. Os outros correram. Pedro negou, mas ele continuou indo ali, seguindo o seu mestre. Embora viria a negá-lo 3 vezes. Mas a gente sempre vê Pedro pelo lado daquele que negou. E a gente nunca parou para observar que Pedro foi aquele que, mesmo tendo se acovardado, tendo negado a Cristo, Pedro continuou acompanhando o mestre, mesmo sem poder fazer nada. Lá na frente, depois que Jesus ressuscita, antes de ser assunto aos céus, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? E Pedro diz:
Senhor, eu te amo. E ele diz, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, tu sabes, Senhor. Baixa a cabeça e chora. Pedro negou Jesus 3 vezes e 3 vezes Jesus perguntou a ele, tu me amas? E ele disse, te amo. E segundo alguns historiadores, Pedro não era convertido e dali para frente Pedro vem a se converter. Essa é outra história. Mas a questão aqui é que Pedro negou, mas continuou seguindo Jesus. E os outros discípulos fugiram. Pedro errou porque negou. É fato. Mas interessante que é um fato curioso. Ele não teve coragem para dizer que conhecia, que era um dos galileus. Foi covarde. Temeu pela sua própria vida. Porém, ele teve coragem para continuar ali acompanhando Jesus. Mas, pastor, o senhor quer chegar aonde, né? Qual a moral da história? Primeiro é que Pedro não foi simplesmente um cara que negou, mas foi aquele que permaneceu ali, acompanhando o mestre naquela situação, mesmo não tendo coragem para dizer, eu conheço, eu sou um deles. Meus queridos, a moral da história é que muitas vezes, cada um de um jeito diferente, nós negamos a Cristo. Alguns, como Pedro, permanecem ali, seguindo, acompanhando, mas acaba negando. Outros, como os demais apóstolos, saíram desabalar da carreira. Foi todo mundo ali no salve-se quem puder. Cada um por si e Deus por todos. Então existem duas negativas aí a Cristo. Existe aquele que, como Pedro, segue, mas nega Jesus em suas ações, em seus erros e seus pecados. Nega Jesus quando não é fiel à sua palavra, aos seus ensinamentos, quando não zela pela comunhão com Deus. E existem aqueles que negam a Jesus de maneira bem descarada mesmo, como os demais apóstolos correndo e não, ninguém parou nem para saber se Jesus tinha sido preso ou se Jesus foi acompanhando. Foi cada um para um lado, correiro, como diz uma expressão bem popular, foi sebo nas canelas e perna para quem te quer. E nós temos negado a Jesus? Nós temos agido como Pedro, que mesmo seguindo Jesus naquele momento ali, mas quando questionado, quando interrogado, diz, não o conheço, nunca o vi, não sou um deles, ou simplesmente é daqueles que saem como os discípulos correndo. Enfim, existem muitas maneiras de negar a Jesus. Mas o certo é que nós temos que ser fiel a Ele. Não é fácil. A jornada não é fácil. Porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o próprio Cristo diz, para a gente segui-lo,
nós vamos ter que negar a nós mesmos. Ou seja, a gente não vai poder agir como os discípulos ou como Pedro, que negou. Pedro seguiu, mas negou. Os outros correram. Cada um por si. Ninguém se preocupou com Jesus naquela hora. Ninguém. Enfim. Nós temos que ver, temos que nos policiar, nos vigiar. Porque existem muitas maneiras de negar a Jesus. Os dias são maus e está chegando um momento em que as pessoas vão ter que escolher. Eles vão ter que decidir se realmente são, se são realmente servos de Cristo ou se não o conhecem. Há uns anos atrás eu fiz parte de uma igreja e o pastor daquela igreja chegou e disse assim: eu queria ver nos dias de hoje como foi na época de Jesus. E chegavam, botavam uma espada na garganta e perguntavam se você é cristão, e se você dissesse sou, eles ceifavam sua vida ali mesmo. Ou como outros que disseram não sou, e negaram a Cristo. Conta-se uma história de um homem, de um missionário chamado Hernandes, e foi pego junto com sua família e perguntavam a ele: Hernandes, tu negas a Cristo? E disseram a ele que se ele negasse a Cristo, ele e a família viveriam. Se ele não negasse a Cristo, seria morto ele e a sua família. E ele, todos ali, com a arma apontada para suas cabeças, e os soldados perguntavam: Hernandes, tu negas a Cristo? E Hernandes só fazia o que cantava. Ele cantava um louvor que dizia assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. E aí ele escutou um tiro. Mataram um dos seus filhos. E ele parava e perguntaram de novo: Hernandes, negas a Cristo? E ele continuava louvando: estou seguindo a Jesus Cristo. E escutou-se tiro. Agora colocaram a arma sobre a cabeça da sua esposa e gritaram para ele: Hernandes, tu negas a Cristo? E quando ele parou, que olhou, e agora era a vez da sua esposa, e ele ainda parou por alguns segundos e olhou, e ela gritou de lá e disse: Hernandes, não negues a Cristo. E ele tirou os olhos de sua esposa e continuou louvando: estou seguindo a Jesus Cristo. E escutou o tiro. E ele continuou cantando: deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Amém. Independente da questão de Pedro, dos apóstolos, eu lembro dessa história do missionário Hernandes. Perdeu toda a sua família, não negou a Cristo e com certeza foi morto também. E muitos outros que não negaram a Cristo. Quando a palavra diz que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. É isso que está se dizendo. Quando diz que todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, mas todo aquele que perder por amor do nome do Senhor Jesus, achá-la, salvará. Então, meus irmãos, que a gente viva, mas não vivamos preocupados de agradar a ninguém, a não ser a Deus. Que não vivamos pensando
E muita gente está pensando aí, o tempo que está se aproximando é o fim dos tempos. E realmente está chegando o tempo que muitos não vai ter espaço para aqueles que não, estão em cima do muro. Cada um vai ter que se posicionar e decidir se nega a Jesus ou se vai servir a Jesus. Então é isso que nós temos que pensar. Você vai ser fiel até a morte ou você vai viver negando? Viver como aquela história do crente agente secreto, o cara que trabalhou numa empresa há tantos anos e o dono da empresa não queria saber de crente trabalhando lá. Ele disse, trabalhei lá tantos anos, ele nunca soube que eu era crente. Quer dizer, nem ele, nem ninguém. A gente não pode ser o crente agente secreto. E a gente não pode viver numa vida de negativa. Nós temos que viver uma vida dentro daquilo que o Senhor espera. Em comunhão com Deus e não negando a Jesus. Como eu disse anteriormente, seja como Paulo, ou como Pedro, ou seja como os discípulos que correram, ou seja, de qual forma for. Porque existem várias maneiras de negar a Jesus, já disse. Uma das maneiras é a gente sabe o que deve fazer como cristão e não faz, acaba fazendo aquilo que não deveria. E aí prejudica a nossa comunhão com Deus. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Preservar a nossa comunhão com Ele. Ser fiel até a morte. Cada dia é um novo aprendizado. Cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova esperança. E cada dia nós temos que procurar ser mais fiel a Deus. Hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Mas que eu e você busque em Deus sabedoria, a direção, a orientação dele para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Peça a Deus forças para que você possa, e eu também, ter o prazer, né? Não é nem forças, mas que eu e você tenhamos o prazer de estar na presença de Deus, de viver a sua palavra. Estamos vivendo dias difíceis. Nós somos bombardeados pelo inimigo todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Mas temos que buscar refúgio no Senhor, pedir forças a Ele. E dizer, Senhor, sustenta-me, me guarda, me livra do mal, me conduza, me dá a direção que eu devo ir, me ajuda a viver a Tua palavra. Né? Ou como nós dissemos aquela outra vez que nós pregamos, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Uma coisa é certa. Sem Deus a gente não é nada. Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Então busquemos todos os dias a direção dEle. Peçamos todos os dias forças a Ele. E diga, Senhor, me sustenta com a Tua destra fiel. Peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento em relação à palavra de Deus e à vontade de Deus. E que cada vez mais eu e você diminua e que Jesus Cristo cresça nas nossas vidas. Que a gente possa ser exemplo para muitos, para todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus esteja, aplicando a sua palavra através de seu Espírito Santo, no meu coração, no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, diz o salmista. Então que eu e você possamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Amém? Sejamos fiéis a Deus todos os dias, mas buscando a direção na sua palavra, no seu espírito
né, no Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus venha e aplique a sua palavra nas nossas vidas. Nos conduza em vitória até o céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, querendo Deus. Fica na paz do Senhor. Amém.